saúde Tá na mídia? é saúde na mídia. Começou mais um episódio, amiga. É isso mesmo. E hoje a gente traz um assunto inusitado por aqui no Saúde na Mídia. Exatamente, vamos falar de saúde e segurança do trabalho. Você sabe o que caracteriza um acidente de trabalho? Essa pauta é super interessante, porque com certeza você deve ter dúvidas do que realmente configura um acidente de trabalho, de quantas pessoas você já ouviu falar que sofreram acidentes. Será que a gente tem assunto para conversar hoje? Tem, e muito. E a gente recebe ela, convidamos uma especialista no assunto, Lavínia Soares, que é engenheira em segurança do trabalho, para bater esse papo com a gente. Seja bem-vinda, Lavínia. Obrigada. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que é tão importante. E para começar, a gente até que deu um spoiler e perguntou, será que as pessoas sabem o que realmente é um acidente de trabalho? O que a gente pode dizer que configura um acidente de trabalho? Bom, o acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho ou a serviço da empresa, e ele precisa ter 3 aspectos principais, né? Eu tenho que estar a serviço da empresa, tem que gerar uma lesão corporal ou uma perturbação funcional, e essa lesão ou perturbação gera uma incapacidade no trabalhador, né? Então, atendendo esses 3 aspectos, é considerado um acidente de trabalho. A gente também tem outros casos que se equiparam a acidente, né? Como, por exemplo, muitas vezes surgem dúvidas se no meu deslocamento de casa para o trabalho ou do trabalho para casa eu sofro alguma coisa ali, né? Algum acidente, alguma intercorrência, se é considerado acidente de trabalho, né? Eu já adianto que é sim considerado um acidente, esse acidente que é sofrido no percurso. E não tem relação, por exemplo, com o meio de transporte que esse trabalhador ele esteja utilizando. Por exemplo, se eu estiver utilizando o meu carro próprio, é considerado um acidente? É considerado um acidente. Se estiver também no ônibus, por exemplo, da empresa, também é considerado um acidente. Basta estar dentro do percurso ali de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. E uma pergunta interessante que eu acho que a gente começar com essa parte informativa, no sentido que qual a empresa ela deve ter um plano. Como é que eu tenho uma empresa, eu sou empresário, eu quero estar regulamentado, eu quero ofertar isso para os meus trabalhadores, como eu devo proceder? Inicialmente, né, tem que ser visto quais requisitos legais em relação à saúde e à segurança você, empresário, precisa atender, né? Isso varia de acordo com o porte da empresa, por exemplo, se é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, né, com quantitativo de funcionários também, e o grau de risco da empresa. Tudo isso ele é ligado para verificar quais requisitos da saúde e da segurança esse empresário ele precisa atender. Uma forma de verificar isso é indo na NR4, que é a norma regulamentadora, né, que fala do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, que é basicamente o setor dentro das empresas que tratam da saúde e da segurança. Então, a primeira coisa é verificar se você precisa compor um SESMIT, né, precisa contratar profissionais da saúde e da segurança do trabalho, ou contratar uma consultoria também para prestar essa assistência. É importante sempre ter, né, algum profissional auxiliando em relação à saúde e segurança, independente de você precisar ou não compor um SESMIT, porque a ideia aqui é proteger o trabalhador, né, é garantir a saúde do trabalhador. Então é interessante sim você estar adotando políticas, diretrizes voltadas para isso, né, para proteger o nosso colaborador. Isso vai muito, né, da cultura da empresa. Isso, uma coisa que eu gosto de dizer é que só se faz segurança do trabalho se de fato a empresa ela estiver alinhada com as políticas de saúde e segurança, né? Então, não é só ir lá e entregar um EPI, por exemplo. É de fato ter a política de saúde e segurança alinhada lá desde o nível estratégico da empresa, descer para o nível tático e só então desenvolver no nível operacional. Se não ocorrer dessa maneira, a saúde e a segurança do trabalhador ela não fica efetivamente protegida, digamos assim. Quando ela fala sobre saúde e segurança, Karina, eu acho importante porque ela fala unindo. Então é uma coisa só, a gente tem que se preocupar com a saúde, porque assim você se preocupando com a segurança do seu trabalhador, não é só você querer que o trabalho seja bem desempenhado com a produtividade, mas a saúde vem em primeiro lugar. Como é que anda então esse alinhamento da saúde e da segurança? Bom, não se faz segurança sem fazer saúde, né? As duas ali elas andam lado a lado. Tanto é que no setor que trata da saúde e da segurança do trabalho, a gente tem profissionais voltados à segurança, como o engenheiro e o técnico de segurança, e a gente tem profissionais voltados à saúde no mesmo setor, que é o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho. Essa soma dos dois, né, tanto da parte da saúde quanto da segurança,
é que é feita para trazer um ambiente de trabalho mais adequado para esse profissional, certo? Não tem como separar as duas. Um profissional que ele está saudável, ele trabalha melhor, ele produz melhor, ele se acidenta menos, né? Então tudo isso é importante para, de fato, trazer uma saúde a mais para aquele colaborador. E eu acho também interessante a gente falar aqui sobre os tipos, né, de acidente de trabalho e também quais são as profissões, quais são as áreas que apresentam de maior risco para aquele trabalhador. Hoje em dia a gente tem um ranking que a gente pode estar apresentando aqui. Quais são as áreas que têm maior chances de acidente de trabalho? Bom, a gente tem um ranking que é montado pelo Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, que é um observatório ali que foi criado como uma iniciativa da Organização Internacional do Trabalho junto com o Ministério Público do Trabalho, né, daqui do Brasil. E ele ranqueia os setores econômicos em que mais acontece acidente. Inicialmente, em primeiro lugar, liderando o ranking ao longo desses últimos anos, está o ambiente hospitalar, né, que é o setor econômico hoje em que mais acontece acidente de trabalho, sendo responsável por cerca de 10%, pouco mais de 10% dos acidentes que ocorrem aqui no Brasil. Né, em segundo lugar, vem um comércio varejista, que ele está ali com 3, 4% mais ou menos dos acidentes de trabalho. Né. Em terceiro lugar, a administração pública. Então, a gente pode verificar nesse ranking, nesse Observatório de Saúde e Segurança, que o setor econômico que se destaca é o ambiente hospitalar e ele está bem distante do segundo lugar, né, que é o comércio varejista. São mais de 400 mil acidentes de diferença, né? Então, a gente vê mesmo um potencial maior da ocorrência de acidente e uma necessidade também de ter esse olhar mais apurado para esses setores que mais acontecem. E me chamou a atenção porque eu imaginei que fosse construção civil. Você também, né? A gente nunca imagina que seja o ambiente hospitalar. Porque eu acredito que, na verdade, os acidentes na construção civil, eles são até mais publicitados, né? Pelo impacto que geram. Sim, exatamente. Os acidentes da construção civil, eles geralmente são acidentes mais graves, né? Que gera mais morte dos trabalhadores, amputações. Então, por ter uma gravidade maior, geralmente eles trazem aquele espanto maior mesmo da população. Né, que são igualmente importantes, tem que ser feita a prevenção, até porque esse trabalhador ele pode vir ao óbito, né, por conta desse acidente, e por isso causa esse espanto mesmo. Porém, o ambiente hospitalar que está em primeiro lugar, ele se destaca mesmo e vem se destacando ao longo dos anos. Inicialmente, esse acidente que acontece no ambiente hospitalar, ele não gera um impacto assim grande. Dá um exemplo pra gente desses acidentes comuns que acontecem diariamente em hospitais. Perfuração com agulha, por exemplo. O profissional, o técnico de enfermagem, enfermeiro, acabou de fazer ali uma medicação, ministrar uma medicação no paciente, né, com uma agulha, e posteriormente ele se fura com essa agulha. Né, muitas vezes na hora de fazer o descarte, ou tem algumas práticas também que são adotadas que a norma traz que não pode, porém, infelizmente ainda é muito praticado, como o ato de reencapar a agulha, que é aquela capinha que a gente tem. Muito praticado, né? Ainda é muito praticado. Eu concluí um mestrado agora há pouco tempo. A minha linha de pesquisa foi em relação aos acidentes com material biológico que ocorrem nos hospitais e uma das causas que são mais frequentes na análise que foi feita de todos os artigos publicados, né, a maior parte dos artigos publicados aqui no Brasil, é a prática de reencapar a agulha, infelizmente, né, que é quando o trabalhador ele tenta colocar a capa da agulha novamente, após ter usado no paciente. Então, quando eu uso no paciente, eu entro em contato com o sangue, né, com as patologias que aquele paciente ele possa ter. E a partir do momento que eu me furo com aquela agulha, eu posso vir a adquirir também as mesmas doenças e patologias. Então, esse é um exemplo de acidente que acontece, né, no ambiente hospitalar e que inicialmente pode não gerar um impacto, um alarme muito grande por ser apenas uma picadinha de agulha, né? Porém, a consequência pode ser grave para esse trabalhador. Ele pode vir, inclusive, a pegar um HIV, né? Que, infelizmente, é uma doença hoje que a gente ainda não tem cura. Então, é importante também ter esse olhar mais para esse setor econômico, tendo em vista que ocorrem muitos acidentes e que tem um potencial grave também. E até esse dado é um pouco difícil da gente ter esse dado, né? Porque geralmente quando acontece, a pessoa não vai relatar o que houve, ou até mesmo, como você falou, o acidente, ele já, quando o trabalhador se afasta, por exemplo, quando a pessoa pega uma virose, quando a pessoa pega uma bactéria, e isso é muito provável de acontecer. Isso, por exemplo, na época do Covid,
vários profissionais de saúde se infectaram ao atender um paciente. Sim, infelizmente, o acidente com material biológico, né, que foi o mais frequente aí no período da Covid, que a gente, graças a Deus, conseguiu superar, ele é um acidente, ele é um agente, na verdade, o biológico, que a gente não consegue ver, né? Você não consegue ver um vírus, uma bactéria. Então, é difícil o rastreio desse acidente, de verificar, de fato, se ocorreu no ambiente hospitalar, né, no ambiente de trabalho, porque, por exemplo, Você no não vai período... poder dizer que a pessoa pegou o vírus porque estava dentro do hospital, ela pode ter pegado fora do hospital. Ele pode ter também. pegado fora, principalmente, claro, no período da Covid, né, no período da pandemia que a gente teve. Então, ele poderia ter pego fora, só que a probabilidade a gente sabe que é maior dentro do ambiente hospitalar ou até mesmo dos outros setores econômicos que continuaram funcionando no período da pandemia, que não foi só o ambiente hospitalar, né? A gente teve também os postos de combustível, né, os supermercados e tinha esse trânsito grande de pessoas. Então, por ser invisível, ele causa ali uma maior dificuldade no rastreio e também, muitas vezes, é mais difícil de ser feita a prevenção, porque esse profissional, por não enxergar, ele pode achar que nada venha a acontecer, né? Então, quando se tem, por exemplo, uma máquina, quando tem uma altura, por exemplo, queda de altura, tem gente que quando sabe que está no 10º andar já não chega nem perto da janela, né? Porque a gente consegue ver ali o risco. Agora, em relação ao material biológico, não dá de ver. Então, isso às vezes acaba também provocando, né, proporcionando ali maiores números de acidentes. E é possível evitar esse tipo de acidente? Porque é algo que é muito difícil. Como você falou assim, a gente não está vendo, então é mais difícil de evitar. Existem algumas técnicas, ferramentas que vocês, como profissionais dessa área, fazem de capacitação para instruir essa pessoa? Porque no ambiente hospitalar a gente sabe que tem a luva, que é um tipo de EPI, mas a luva não vai te proteger, a agulha vai perfurar aquela luva. Então, existe algo a mais que esse trabalhador possa fazer para a gente tentar diminuir esses números, já que a discrepância é tão grande em relação ao segundo colocado, que é do setor varejista? A gente tem várias técnicas que podem ser difundidas, né, dentro do ambiente hospitalar para prevenir esses acidentes. Uma que é muito importante é a conscientização desse profissional, né? Então, fazer campanhas de conscientização, fazer treinamentos, né, que faça com que esse profissional ele entenda a importância de se prevenir esses acidentes, né, de se utilizar os equipamentos de proteção individual. Uma maneira também que é muito comum e muito adotada no ambiente hospitalar é a higienização das mãos, porque a gente sabe que as mãos ela é o principal meio ali de contaminação desses profissionais, né? Porque a mão a gente acaba levando para o olho, acaba levando para a boca, come um alimento às vezes sem higienizar adequadamente e pode vir a se contaminar por conta disso, né? Então, campanhas de conscientização hoje em dia é uma política que é muito adotada e que que é eficaz também na prevenção desses acidentes. Isso é trabalhado muito, a questão da prevenção, no gerenciamento de riscos. Mas quando ocorre um acidente? E aí, como é que a gente faz? Bom, o profissional que se acidentou, inicialmente ele tem que logo procurar um atendimento médico, né? Quanto antes o atendimento médico, melhor para esse profissional. Em caso de acidente com material biológico, inclusive, a gente tem um período que esse trabalhador ele tem que procurar o atendimento médico, senão após isso não tem muita coisa que pode ser feito em relação ao tratamento médico, digamos assim, né? Porque o acidente com material biológico que esse profissional ele sofra e que exponha ele, por exemplo, ao risco do HIV, a gente tem uma medicação hoje que é fornecida para esse trabalhador, gratuita pelo SUS, e esse trabalhador ele pode estar procurando unidades de referência para pegar essa medicação, tomar, que vem prevenir que esse trabalhador ele tenha um HIV. Só que essa medicação ela tem um período de 72 horas para ser tomada, né? Então, inicialmente é procurar um atendimento médico para fazer todas as condutas que forem necessárias. Depois tem que ser feita uma comunicação, gente. Tanto a empresa ou também o profissional pode fazer a comunicação de acidente de trabalho, né? A empresa ela é obrigada a fazer e tem um prazo até o 1º dia útil após a ocorrência do acidente, tem que ser feita essa comunicação. Em caso de óbito, essa comunicação ela tem que ser feita de imediata, certo? E é a comunicação de acidente de trabalho, que a gente chama CAT, né, mais popularmente conhecida, que basicamente eu vou comunicar ao INSS que esse trabalhador ele sofreu um acidente. Para que isso serve? Essa comunicação, ela traz algumas garantias para o meu trabalhador acidentado. Por exemplo, caso ele seja afastado pelo INSS, quando ele retorna, caso ele seja afastado,
para o INSS por conta de um acidente de trabalho, no seu retorno ele tem uma estabilidade de 12 meses, que ele não pode ser demitido. Temos também alguns outros benefícios compensatórios, digamos assim, né, em decorrência desse acidente. Então, esse trabalhador ele tem que procurar a empresa para comunicar que sofreu um acidente. Caso a empresa não faça essa comunicação junto ao INSS, o próprio trabalhador também ele pode fazer essa comunicação, tá? Mas é importante que seja feito porque ali tem uma garantia de que aquele trabalhador ele sofreu um acidente dentro da empresa. Inclusive, você que quer conhecer mais um pouquinho do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana, o IADVH, que trabalha com segurança e saúde do trabalhador, é uma equipe, gente, dedicada ao atendimento humanizado, oferecendo sempre serviços de qualidade e projetos que promovem ambientes laborais mais seguros e saudáveis. Para saber mais, é só acompanhar também no Instagram, @Instituto IADVH. Tem um banner aqui também com QR Code que você já pode clicar lá e conferir. A Lavínia, ela trabalha no Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana, que está prezando justamente pelo cuidado, pela segurança e pela saúde do trabalhador. Você é engenheira de segurança do trabalho, como é que é a sua atuação dentro dessa instituição que trabalha muito com a gestão hospitalar, já que é um desses índices que está lá no topo do ranking de acidentes de trabalho? Bom, basicamente a gente tenta fazer o gerenciamento, né, da saúde e da segurança do trabalhador. Nós temos equipes na sede, também temos equipe dentro das unidades, que a gente faz políticas, a gente faz campanhas, a gente faz treinamentos, inspeções também nos locais de trabalho, tentando proporcionar um ambiente mais adequado para aquele meu colaborador, né, visando a saúde dos nossos colaboradores. Além disso, o IADVH adotou agora recentemente uma política, uma comissão, na verdade, né, que é a Comissão de Assistência ao Trabalhador, onde essa comissão ela vai nas unidades, ela é formada por profissionais de diferentes áreas, da área da saúde, como enfermeiro, assistente social, também é formado pelo engenheiro de segurança ou advogado e alguém do setor de departamento pessoal também, né? Essa comissão ela vai nas unidades conversar com o trabalhador, entender um pouco mais as suas necessidades, os riscos que aquele trabalhador ele tem, né, para tentar proporcionar, primeiramente, estar mais próximo, na verdade, desse trabalhador, ouvir as suas queixas e proporcionar um ambiente mais adequado. E aí, quando a gente fala desses treinamentos, né, dessa equipe, dessa comissão, para cada setor é diferenciado, tem que ser algo mesmo individualizado? Existe algum tipo de treinamento, algum tipo de conduta que é mais eficiente? Bom, assim, o treinamento, se ele for adotado uma metodologia certa, ele é eficiente, né? Mas muito tem a ver com a metodologia que eu vou adotar. Por exemplo, se eu estou falando mais no nível operacional da empresa, muitas vezes eu tenho que usar determinados termos menos técnicos para eu conseguir englobar e fazer com que aquele trabalhador ele consiga assimilar a informação que eu estou passando, né? Mas se for, por exemplo, um outro público, eu posso adotar um outro tipo de metodologia. Às vezes uma dinâmica também fica mais fácil daquele trabalhador ele conseguir entender o conteúdo que está sendo passado. Então, assim, de modo geral, o treinamento ele é uma metodologia que é eficaz, se ele for acompanhado, claro, também de outras medidas de segurança, como, por exemplo, a fiscalização, né? O fornecimento dos equipamentos de proteção. Então, só o treinamento em si não, mas o treinamento também é muito eficaz. E ele depende muito da metodologia que eu vou adotar. Eu tenho que adotar uma metodologia diferente para cada público que está me assistindo. Tu falou de uma coisa muito importante, que é a questão da fiscalização. Então, existe algum órgão de competência onde o trabalhador possa entrar em contato e pedir para que aquela empresa seja fiscalizada, seja auditada? Sim, nós temos o Ministério do Trabalho, né, que é o local onde esse trabalhador ele pode estar indo, comparecer e fazer uma denúncia da sua empresa. Um órgão, digamos assim, que também é bastante importante nisso é o sindicato das categorias profissionais. Esse profissional ele pode procurar o seu sindicato, né, fazer ali, pedir que ele interceda junto à empresa com melhorias relacionadas à saúde e à segurança. Aí um assunto também que eu acho interessante a gente falar, que a gente até abordou aqui no Saúde da Mídia, que é a IA, Inteligência Artificial. A gente fala muito de tecnologia, eu e Karina, a gente trabalha muito nessa área, e eu queria saber se na sua área de engenharia de segurança de trabalho, a tecnologia também ajuda ou ainda tem que trabalhar ainda mais a favor de vocês? Bom, a tecnologia ela ajuda, ela vem, claro, para somar. Nós temos vários mecanismos de segurança que são tecnológicos e que traz uma segurança maior para o meu trabalhador. Por exemplo,
nós temos alguns dispositivos que podem ser colocados em máquinas e equipamentos. Essas máquinas que geram, por exemplo, cortes, né? Que tem um sensor que quando esse trabalhador, por exemplo, está se aproximando, ela para. Então isso faz com que, de fato, eu não tenha um acidente, eu não tenha uma amputação, eu não tenha uma morte do trabalhador, já que eu tenho esses mecanismos tecnológicos ao nosso favor, né? O IADVH também, por exemplo, ele tem uma metodologia hoje, que é o GigaZap, que a gente está implantando, que é um meio de comunicação com as unidades, parecido com o WhatsApp, né? Muito parecido, é o mesmo layout, mas basicamente é um canal que a gente consegue chegar aos nossos colaboradores que estão espalhados por todo o Maranhão e fazer essa conversação mais próxima deles, né? Então, basicamente é utilizar a tecnologia também para entender esse trabalhador, para entender as queixas dele relacionadas à saúde e à segurança e tentar verificar uma metodologia melhor de sanar com esse problema e oferecer um ambiente mais saudável para o trabalhador. Maravilha, né? Tecnologia sempre é bom, inovação sempre é bom, e inovação e saúde tem que estar junto. É isso mesmo, né? A tecnologia ela vem para somar, né? Para somar, se bem utilizada, claro, ela pode trazer vários benefícios, tanto para a saúde quanto para a segurança dos nossos trabalhadores. Falando aí sobre saúde e segurança, quais são os erros mais comuns que a gente pode notar que são observados pelas empresas na hora que a gente fala de segurança e de saúde? E quando a gente fala também de saúde, você falou assim, as queixas dos trabalhadores. Esses trabalhadores, quais são as principais queixas que você recebe lidando diariamente com esse setor, que a gente pode estar colocando aqui, que de repente é a queixa de alguém que está acompanhando a gente também, e como que vocês estão pensando em trabalhar essa queixa diante do trabalhador? Porque a gente fala de saúde, a gente pensa na saúde mental, a gente pensa na saúde física, tem as doenças ocupacionais, aquelas doenças que a pessoa adquire por tempo repetitivo de esforço no trabalho. Como é que vocês fazem esse tipo de orientação? E para também dizer aqui para a gente quais são essas principais queixas e os erros que as empresas cometem. Tá, eu creio que o principal erro das empresas hoje é não ter uma política consolidada de segurança do trabalho, pensar de fato na prevenção, porque as empresas hoje, elas acabam atuando mais na correção, ou seja, aconteceu um acidente, eu vou corrigir aquela irregularidade para evitar que esse acidente ele venha acontecer de novo. Só que a ideia é você prevenir, não esperar que um acidente fatal, por exemplo, venha acontecer para você agir. Então o erro principal está em tentar corrigir e não prevenir, né? Então as empresas elas têm que atuar nessa prevenção mais ativamente, montar políticas consolidadas de saúde e segurança, vindo desde o nível estratégico para o operacional. Não adianta nada querer fazer segurança do trabalho só no nível operacional, tem que vir mesmo do estratégico, né? E as principais queixas, a gente tem muitas queixas na área da saúde e segurança voltada para a saúde mental, que é a doença do século, né? Está muito evidente agora, a gente tem cada vez mais casos de profissionais com burnout, com diversos, como eu posso dizer, diversos distúrbios relacionados à saúde mental. Então a principal queixa hoje, de fato, está ligado a isso. Como que a gente pode estar atuando? Montar canais de comunicação com esse trabalhador, montar projetos que dê a esse trabalhador uma maior sensação de pertencimento, né, que dê a esse trabalhador mais visibilidade, porque o trabalhador ele quer ser visto, ele quer ser notado, ele quer ver que a empresa de fato está adotando políticas para a sua saúde e segurança, né? Então, adotar políticas como, por exemplo, um projeto também que a gente tem no IADVH é o projeto Mexa-se, que é um projeto que vai nas unidades fazer ginásticas laborais, que são aquelas ginásticas rápidas que você pode estar fazendo no seu horário de trabalho, né, para diminuir a tensão, para evitar doenças. Então, esse é um projeto que o pessoal ele fica muito feliz quando a nossa educadora física... No meio da correria, do estresse, tem aquela massagem. Exatamente, aí a gente faz massagem, faz dinâmicas com esses trabalhadores, né, faz essa ginástica, alongamento. Então, isso traz aquela alegria, né, para o dia a dia do trabalhador e ainda alivia tensões e previne doenças. Então é uma política eficaz, né, não precisa de tanto recurso assim para se adotar e as empresas elas podem estar adotando para prevenir as doenças aí e trazer uma maior sensação de pertencimento para esses trabalhadores. A gente fala muito no que a empresa deve fazer, mas quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, a gente precisa muito da questão da colaboração daquele funcionário, daquele prestador de serviço,
Inclusive, tem alguns preconceitos em relação à utilização do equipamento de segurança do trabalho, que é o EPI. Sim. O profissional ele também tem que fazer sua parte, né? Não adianta nada a empresa fazer tudo, fornecer o EPI, fazer o treinamento, se o profissional ele não estiver conscientizado que aquilo é para sua segurança. Né? Então, o profissional, ele tem que fazer a sua parte também, ele tem que seguir os normativos da empresa, ele tem que seguir as determinações legais que estão lá nas normas de segurança e tem que utilizar os equipamentos de proteção individual. Né? Os equipamentos, eles não são um enfeite, eles não são para ser bonitos, né? Eles são para trazer a proteção do trabalhador. Então, o trabalhador ele tem que entender que aquilo é para o bem dele, né? Então, a gente trabalha muito isso em campanha, conscientizar o trabalhador que aquilo é para sua proteção, é para ele sair de casa saudável e voltar para casa com saúde também, para sua família, para o seu lazer. Né? Então, o trabalhador também tem que fazer sua parte. Eu já fico o recado, né? Para que você faça a sua parte, cuide mais de você e você que está acompanhando a gente aqui no Saúde na Mídia também possa fazer a sua parte contribuindo com a gente. Faz um like aqui, tá gostando do nosso programa? Já comenta, já compartilha essa informação com quem você acha que precisa. Exatamente, se inscreve no nosso canal. Então você que ainda não se inscreveu, se inscreve. Tá vendo ali aquele sininho, ativa as notificações, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que querem saber um pouquinho mais de saúde. A gente está aqui todas as quartas-feiras com episódios inéditos para você, com material de primeira qualidade, sendo muito bem produzido por toda a nossa equipe, para levar para você a melhor informação. Então a gente conta também com o seu like por aqui. E agora, a gente tem um momento especial aqui, Karina. Faz as honras da casa. O papo foi fluindo. Tem uma caixinha preta, não é isso? Isso. Tu já deu uma Bem aqui, Lavínia, tem uma caixinha preta. Caixinha. Você pode pegar essa caixinha. Karina vai te dar as instruções do que vai acontecer agora com a nossa caixinha preta do mistério do Saúde na Mídia. Só, tu vai abrir essa caixinha. Aí tem várias perguntas. Você vai escolher uma pergunta dessa, vai ler para nossa audiência e responder. A tá nervosa, será? No roteiro a gente passa para o nosso entrevistado, só que tem uma pergunta surpresa. E todos eles ficam meio tensos para saber que pergunta surpresa é essa. Se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo, para onde iria e por quê? Gostei. Gostei também. Eu não saberia responder. Eu não saberia responder porque são vários lugares. Me veio aqui vários locais já na mente. O primeiro que bom. veio. Eu iria para Paris. Paris, eu acho que nem precisa assim especificar muito. É uma cidade maravilhosa, né? Tem várias. A culinária, ela é também muito boa. Então, eu creio que eu iria para Paris, sim. Por quê? Porque ela gosta de comer bem, viver bem. Então, ela estaria ali respirando os ares parisienses. É isso aí. Gostei da escolha. Quem sabe a gente vai lá para falar uma entrevista com você lá na Saúde na Mídia de Paris. Já pensou? Olha, eu topo. Já pensou? Vamos lá, vamos Estou pronta já. Em busca dos nossos sonhos. E você faz parte dos nossos sonhos. A gente quer agradecer sua participação, agradecer seu carinho. Muito obrigada por estar conosco em mais um episódio aqui do Saúde na Mídia. E a gente volta na próxima quarta-feira, né, Fê? Exatamente. Continue nos acompanhando, não somente aqui no YouTube, mas nas redes sociais, @Saúde na Mídia Oficial. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.